noite, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por este momento de podermos cultuar ao Senhor. Queremos agradecer a você que nos recebe aí na sua casa para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por este momento de adoração, por este momento de oração, por esse momento de louvor, por esse momento de comunhão, Senhor. Por este momento em que os teus servos estão nos seus lares, unidos aos teus servos que estão aqui na igreja, Pai, ainda que de portas fechadas, mas nada, Senhor, pode deter, Pai, a tua presença, o teu poder e a tua graça. Que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Senhor possa fortalecer a cada um. Recebe, pois, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor, vamos proclamar que onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade, aí a doçura, aí há fortalecimento. Adoremos ao Senhor. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Seja o Senhor. Se te achas salvo ao invés, se estás velho, oprimido e sem vigor, bendita a presença do Senhor. O Senhor nos fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso nós louvamos a Deus, porque Ele nos tem feito em Cristo Jesus novas criaturas. Ele mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu O amor só conheci em canções que falaram de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo falando da gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis, e isto em todo o mundo, mas nesses dias difíceis nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus, confiar que Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Antes da próxima canção, eu vou pedir ao Kleber que faça uma oração por nossas vidas, para que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, para que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, para que possamos, em oração, em fé, vencermos este momento, vencermos as dificuldades que se levantam a cada dia diante de nós. É momento de oração. Senhor, te agradecemos pela Tua presença, te louvamos porque a Tua presença nos deixa certo de que nós podemos caminhar com segurança, sabendo que Tu és o nosso guia, Tu és a nossa luz, Tu vais adiante de nós, Tu vais conosco, Senhor, ainda que andemos no vale da sombra da morte. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua cruz, muito obrigado porque na Tua presença não há temor, não há a segurança. E, Senhor, muito obrigado porque Tua presença nos deixa certo de que caminharemos, Senhor, firmes nas Tuas promessas, cientes de que aquele que nos envia, nos capacita, nos dá força para caminhar. Senhor, venha ser com o nosso coração, venha ser com a nossa alma que às vezes se encontra abatida perante as dificuldades tantas, mas, Senhor, que Tu possa estar sendo o nosso refrigério, Tu possa estar sendo o nosso bálsamo nesse momento, nessa hora, nesses momentos difíceis. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo
Jesus. Firme, firme, firmes nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. O profeta Isaías teve uma visão maravilhosa, onde ele contemplava os serafins clamando uns aos outros, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos todos juntos aqui no templo, neste momento o reverendo Leonardo iria pedir para que nós ficássemos em pé e louvássemos ao Senhor com bastante alegria este cântico, com bastante vigor. Eu vou pedir que você faça isso na sua casa, para que você louve a Deus com alegria, declarando que o Senhor é santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, chamarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso,
digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Bom é louvarmos ao Senhor. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso reverendo Leonardo. Obrigado, pastor Marcelo. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como relatou João, capítulo 4, versos de 30 a 38. Fazer a leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como relatou João, capítulo 4, versos de 30 a 38. Ouçamos a leitura. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no meu trabalho. Amém. Amém. Certa vez, irmãos, um missionário passou dias orando pela mesma coisa. E ele percebeu que depois de orar por isso, Deus não atendeu. E ele ficou triste e fez uma oração a Deus dizendo que estava decepcionado de Deus, dele estar orando há algum tempo por algo que era legítimo, Deus não ter atendido. E ele sentiu uma palavra do Senhor no coração. Ele não ouviu, não foi voz, não foi ninguém que tem uma palavra para você, não foi nada disso. Ele disse que sentiu no coração uma palavra que dizia assim: pare de orar por você e passe a orar pelos outros. Eu acho que, no fundo, o Senhor nos diz isso. Eu nunca te ensinei a orar assim, a orar por você. E você
só ora por você. Se você perceber, as suas orações por você e pelos seus, por você e pelos seus. E eu acho que se a gente pode levar algumas coisas para o coração, a partir do que a gente vai estudar hoje, a partir desse encontro com Jesus, com os discípulos, onde ele abre a cabeça dos discípulos em relação à pregação do Evangelho, eu quero dizer, pare de orar por você e passe a orar pelos outros. Como é que essa história desse missionário termina? Um dia, nesse dia que ele orou e ficou chateado com Deus, porque Deus não atendia as orações dele, e o pedido dele não era nada assim, ele queria compras do mês. Bateu uma mulher à porta e trouxe litros e litros de leite. Aí ele recebeu os litros de leite e pensou assim com ele mesmo: pelo amor de Deus, por que essa mulher veio trazer leite? E ele esqueceu que Deus tem seus modos de trabalhar. E a mulher dele falou: eu estou orando já desde manhã pelo leite da creche que acabou, por todas as crianças da creche comunitária. Irmãos, a gente tem que aprender a parar de orar só pela gente e orar e olhar para o reino. A gente tem que aprender que a nossa vida ela é absolutamente abençoada quando a gente para de ter olhos apenas para a nossa vida, passa a ter olhos para o reino. Aprenda a fazer na sua vida essa eleição, essa seleção. O texto vai ensinar para a gente algumas coisas. Uma das coisas que faz a gente não pensar no outro é justamente a preocupação. A preocupação que a gente tem com a vida, a preocupação que a gente tem que as coisas deem certo, a preocupação que a gente tem de comer, que a gente tem de vestir, e o texto toca muito nessa questão da comida com eles, para eles poderem entender. A gente precisa de lembrar de coisas. Aprenda a fazer a diferença na sua mente entre precaução e preocupação. A gente acha que tem precaução, e na verdade a gente sempre foi preocupação. A gente tem que parar de se ocupar e deixar o nosso coração, ele está ocupado por coisas que não deviam estar ocupando o nosso coração hoje. Sabe? Perca a ilusão de que você pode antecipar aquele pode ser. Perca a ilusão que você vai conseguir evitar aquilo que você acha que vai ser, aquilo que você acha que vai acontecer. Então, você que está me ouvindo, você que tem acompanhado os cultos, eu queria dizer para você, assim, do fundo do coração, aprenda a diferenciar precaução de preocupação. Então o pastor está dizendo para eu ser irresponsável? Não, eu não acho que a gente tem que abrir mão de precaução. Mas quando aquilo ocupa o nosso coração, quando a precaução ocupa um lugar maior do que ela deveria ocupar, ela deixou de ser precaução, ela virou preocupação. E essa preocupação que você tem não vai te servir para nada. Queria te dizer que às vezes alguma das suas preocupações não tem razão de ser. Sabe, muitas dessas preocupações terminam desaguando no pânico. Às vezes você vive tanto de sofrer por coisas que não são ao seu alcance, que você vira num verdadeiro estado de susto. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde as pessoas passaram a viver em estado de susto. Então, para você ter uma vida melhor, para você ter saúde no coração, aprenda a não confundir precaução com preocupação. Outra coisa, veja onde está escapando a sua energia. Existem, irmãos,
lugares que fazem escapar a nossa energia. O texto vai dizer assim, que o corpo é mais importante do que a roupa. É aquela moça que estraga a festa de aniversário porque o brigadeiro estava seco. Sabe gente assim, que a festa de aniversário estragou porque o brigadeiro estava seco. Nós tínhamos uma viagem que a gente estava sonhando muito fazer. E a gente não podia levar a nossa filha, por causa do dinheiro. E no final das contas, puxamos aqui, puxamos ali, e nós íamos ficar, sei lá, 20 e tantos dias viajando. Conseguimos levar a nossa filha por 6 dias na viagem. E o que aconteceu é que a gente, na viagem, naqueles 6 dias, os únicos 6 dias que tínhamos os 3 juntos, eu e ela brigamos o tempo inteiro. E a gente percebeu que a gente deixou escapar a nossa energia com a coisa que a gente deveria ter valorizado. Você está brigando em casa por coisa que não tem que brigar. Esse período que você está em casa, você está deixando escapar energia por coisas que não tem que deixar, e a gente perdeu, sabe, um trecho importante da nossa viagem ali. No final, ela estava bem triste com isso, e eu também estava triste. A gente conversou e concluiu que a alegria de estar junto foi maior do que a energia que a gente deixou escapar, porque a gente se ama muito. Você está deixando escapar muita energia por coisas que não devia deixar escapar. Outra coisa que o texto vai apontar para a gente, e esse é um ajuste que ele está fazendo com os discípulos, esse é um rumo que ele está dando à cabeça dos discípulos, tenha olhos para o que realmente importa. Tem a ver com o tópico anterior, sabe? Eu acho que a gente às vezes tem olhos para o que não importa. Minha sobrinha estava estudando com a filha e todo dia ela estuda com a filha e fica 1 hora, 2 horas, 3 horas estudando com a filha, e depois tem outra filha que ela começa a estudar e ela dá palestra, sabe, fora do Brasil. Ela é bem esperta. E um dia eu perguntei para ela, isso não te cansa, não? Ficar tanto tempo com um filho à beira da mesa, estudando à beira da mesa o tempo todo, todos os dias? Ela disse assim, eu tenho olhos para aquilo que realmente importa a ti. E o que importa para mim é estudar com elas. A minha carreira não importa, não tem valor nenhum para mim, frente ao valor de estudar com elas. Quando o Senhor explica para os discípulos, ele vai dizer assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, no versículo 34. O que ele está querendo dizer não é falar de comida. Comida é o objeto da explicação dele. Ele está falando que a gente tem que viver pelo que realmente importa. E a minha sobrinha, tão mais jovem, conseguiu me ensinar que ela vivia pelo que realmente importa. Eu queria que você lembrasse que a primeira utilidade que a gente pode dar para a vida é fazer a vontade de Deus. E a segunda melhor utilidade que a gente pode dar para a vida é demonstrar amor para as pessoas. Demonstrar amor, fazer as pessoas perceberem o nosso amor. Eu queria que você lembrasse, e é isso que ele tenta dizer para os discípulos, que quem tem um porquê enfrenta o quê. Quem tem um porquê enfrenta o quê. O que é isso? Na verdade, o recado de Jesus que a gente precisa
ter a dimensão de vida eterna, que a gente precisa ter a noção de eternidade, precisa entender, que aqueles discípulos entendessem que eles servem a uma causa maior, que eles serviam a uma causa maior. Então eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, não desperdice seu tempo, sabe? Talvez vocês hoje diga que a vida não está legal, as coisas não, porque tem coisas acontecendo, tem os ok's acontecendo, mas para quem tem um porquê viver, um porquê acordar, um porquê levantar, um porquê, quem tem um porquê enfrenta o quê? Leva isso para o coração. E o seu porquê é acreditar que você é cidadão do céu. Acreditar que você tem uma dimensão de vida diferente das outras pessoas. Você tem um porquê. Outra coisa que o texto me salta no meu coração é que a gente precisa perder a tentação de ter o controle da vida, sabe? Nós vivemos o tempo todo tentando controlar a vida e acreditando que a gente tem esse controle, a gente não tem. A pandemia chegou aí e mostrou o verso 37, um semeia e outro ceifa. A gente não tem controle, as coisas não saem como a gente quer, nem saúde, a gente não tem controle da saúde, a gente não tem controle da economia, a gente não tem controle da violência. Então acredita nisso. Resista à tentação de ter o controle da vida, porque você não tem. Na verdade, a gente pensa que desempenho determina, desempenho não ajuda. Desempenho ajuda, desempenho ajuda, mas desempenho não determina, porque não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Abra mão da tentação, resista à tentação de ter o controle sobre a vida. Reconheça a fragilidade, a sua fragilidade. Reconheça a fragilidade da vida, porque a vida é um conto ligeiro. A pandemia ensinou isso para a gente, que as pessoas estão com a gente, em questão de 4 dias não estão. A vida é um conto ligeiro. A gente não pode interferir no curso da vida. A gente não pode vencer as preocupações da vida, achando que a gente pode se antecipar às coisas. O que faz a gente vencer as preocupações da vida é acreditar que nós somos frágeis. Acreditar que nós somos frágeis e dependemos de Deus e nos agarramos em Deus. Então reconheça a sua fragilidade e reconheça a fragilidade da vida. Valorize as ocasiões, pois nós não vamos ter vida para sempre. Valorize as ocasiões, largue as ambições e se agarre na vida. Sabe, a gente precisa redesenhar nossa vida, entendendo que a gente tem que valorizar as ocasiões, porque a gente não tem vida para sempre. Fuja da tentação de achar que Deus é seu carro de controle remoto. Sabe, o verso 31, come, mestre, agora é hora de você comer. Verso 33, então alguém deve ter dado comida para ele. Essa coisa de tentar controlar o mestre, tentar dizer os horários do mestre, era típico de quem cuida. Quem cuida tem essa característica de tentar controlar as pessoas, só que a gente não pode ter a pretensão de que a gente pode controlar Deus nem com as nossas orações. A gente não pode controlar Deus. Então, porque a gente sabe, a gente tem que achar que a gente tem que entender que a gente não manobra nada, e as nossas orações não manobram a mão de Deus. Abandone essa necessidade insaciável de se satisfazer e busque a salvação das almas. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Busque a salvação das almas. Os campos já branquejam. É isso que o texto diz. Chega da gente ficar naquela oração do Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Porque na verdade o que somos é aquelas pessoas que receberam o Espírito do Senhor
E o Espírito do Senhor está sobre mim para que ele, na verdade, o Espírito do Senhor me ungiu para eu levar boas novas aos quebrantados, porque os campos já branquejam. Sabe? Desista de se dar bem na vida. A gente tem uma ilusão muito grande de achar que a gente vai se dar bem na vida. Desista disso. Quem sabe você vai olhar para trás e ver que você foi feliz. Que Deus ajudou e você fez o que tinha que ter feito e as coisas aconteceram. Sabe? A gente fica buscando tanto as coisas e a gente esquece do reino. E às vezes as coisas que a gente queria terminam chegando à nossa mão sem que a gente percebesse. Sem que a gente sequer perceba. Busque o reino de Deus. Desista de querer ficar se dando bem na vida. Desista disso. A outra coisa é não se deixe destruir pelo futurismo. O que é isso? Não se deixar destruir pelo futurismo. É gente que é viciada no futuro, gente que, sabe, fica o tempo todo projetado. E o que deveria ser o nosso projeto de futuro, se nós queremos ter algum olhar para o futuro, está no verso 36. Fruto para a vida eterna, essa noção de que nós trabalhamos para esse fruto que é para a vida eterna, ter a noção de que nós viveremos a vida eterna, ter a noção que a vida não se resume a esses 90 anos, 80 anos que a gente vai viver nessa terra, que existe vida eterna. Então, pare de deixar aprisionar pelo futurismo. Saiba que a gente dá um passo de cada vez. E de tanto dar um passo de cada vez, a gente vai olhar para trás e vai se dar conta de que até aqui o Senhor nos ajudou. Deus tem te ajudado na vida, Deus tem encaminhado a sua vida, Deus tem guardado a sua vida. Então, o medo não pode ser dono do meu futuro. Eu não posso viver nessa dimensão do medo. O medo não pode ser o dono do meu futuro. Quando a gente dá um passo de cada vez, que a gente entende, a gente, sabe, tem a tranquilidade de perceber que quem é dono da nossa vida é o Senhor, que quem sempre cuidou foi o Senhor, que quem sempre planejou foi o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, o medo não pode ser dono do seu futuro, o medo não pode ser dono da sua vida. Lembre dessas coisas. Que falta a nossa fé. Irmãos, o que falta a nossa fé é a gente abrir mão do tempo todo tentar se proteger. A gente acorda, a gente planeja, a gente levanta, a gente abre a porta de casa e fica o tempo todo se preocupando em se proteger. Isso está adoecendo a gente. A gente precisa ter a dimensão do valor de andar com Deus. Isso sim faz a gente ir em frente. Não é ficar o tempo todo tentando se proteger. Deseje uma vida significativa e não apenas uma vida feliz. Eu acho que esse ponto, para mim, é o ponto mais importante da nossa reflexão. A gente fica o tempo todo lutando por felicidade, sonhando com felicidade, orando por felicidade, buscando a felicidade, ansiando a felicidade. E eu quero dizer para você que a gente não precisa ficar lutando por felicidade, nem ansiar por felicidade. A gente precisa ter uma vida significativa. A gente precisa ter uma vida com sentido, a gente precisa ter uma vida com propósito, e o reino de Deus é o nosso propósito. O reino de Deus é esse lugar, o reino de Deus é esse lugar para eu olhar. Isso sim é viver uma vida com propósito. Quem vive buscando o tempo todo, ansiando projetos de felicidade, termina não sendo feliz, porque leva uma vida medíocre, uma vida de comer, de trabalhar e acordar. Desejo uma vida significativa
e não apenas uma vida feliz. Os campos estão brancos. Pense no reino de Deus. E não sonhe com carros bons. Sonhe com causas dignas. Eu acho que a gente tem esse desafio. A gente sonha com algumas coisas boas para a gente. Sonha com casa boa. Sonha com carro bom. E eu queria dizer para você, meu irmão, que a gente devia sonhar com causas dignas. Hoje a gente tem que se perguntar: o que falta à minha fé? O que falta à nossa fé? O que falta à nossa fé, irmãos, são detalhes que a gente encontrou lá na igreja primitiva. E hoje de manhã a gente pregou sobre isso. Detalhes importantes que a gente encontrou na igreja primitiva. É ter um só coração, ter uma alma somente, uma semente, uma esperança que fazia brotar dentro da gente. Ter a certeza que não era o meu pão de cada dia, mas o nosso pão de cada dia. Ter na alma alegria e singeleza. Ser povo de Deus, sal e luz para todos os povos. O que falta à sua fé? O que falta à sua fé é relevância. O que falta à sua fé é significado. O que falta à sua vida é um projeto. E esse projeto se chama Reino de Deus. Esse projeto se chama acreditar que é o Senhor quem nos guarda. Acreditar que é o Senhor que tem o seu olhar sobre nós. Acreditar que a nossa vida não se resume a esse momento, que nós somos mais do que isso, porque é um projeto de vida. Então, eu queria te chamar, eu queria te convidar a descansar em Deus, a confiar em Deus, porque a gente é mais do que a roupa. A gente é mais do que a roupa, a gente está brigando, a gente está se incomodando, a gente é mais do que a roupa. É hora da gente acreditar que a gente é mais do que isso. É hora de acreditar que Deus cuida de nós e que Deus tem o cabelo da nossa cabeça, cada fio todo contado, e nada acontece sem a permissão dEle. Viva uma vida mais leve. Nós continuamos vivendo esse processo dentro de casa, mas é possível estar dentro de casa e ter uma vida mais leve. É possível acreditar que a gente tem esse plano, um plano de relevância, porque nós somos igreja e nós, de alguma maneira, seguimos com o germe da igreja primitiva. Nós que estamos tão apavorados com os germes que estão do lado de fora da nossa porta. O germe principal que seguiu com a gente é o germe da igreja primitiva, sal e luz para todos os homens. Os campos branquejam e a minha vontade, sim, a minha comida e a minha bebida, sem dúvida, deve ser fazer a vontade daquele que me enviou. Desejo isso para a sua vida, porque isso vai desacelerar o seu coração. E isso vai fazer com que você viva menos ansioso. É acreditando que a minha vida tem propósito e a minha vida está nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós te entregamos mais uma vez esse momento e te louvamos, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor e que a nossa vida pertence ao Senhor. Dizemos isso com todo o nosso coração. Dizemos isso pedindo para que, como ingrediente para a nossa fé, haja relevância, Senhor, haja sentido. Queremos ter uma fé com sentido, uma fé com significado. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Antes de receber a bênção, queria dizer que temos repetido essa frase, que esse tempo é um tempo de escassez.
mas sobretudo é um tempo de fidelidade. Seja fiel. Esse tempo é tempo de se experimentar, ser fiel. Seja fiel com seus dízimos, seja fiel com as suas ofertas. Procure, faça contato, que alguém vai até você para te dar a oportunidade de cuidar da casa do Senhor. Receber a bênção. Agora, meu irmão, que a sua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o seu viver, que a chuva caia suave sobre o teu lar, e até nos encontrarmos outra vez, que o Senhor te guarde na palma de suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Lembre, a nossa igreja continua viva. A nossa igreja persegue os sinais da igreja primitiva, aquela que o povo se mantinha junto. As nossas memórias, como eu falei de manhã, as nossas memórias estão muito ativas. Sabemos quem somos. Somos igreja do Senhor, somos igreja presbiteriana de Curicica. Mesmo longe, nós não deixamos de ser um minuto. Ouça essa canção, que ela fale ao seu coração. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão, cada dia. Nosso era o vinho, santa folia. O que se parte e reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus
sal e luz para todos os povos.